Estou bem. Dona Maria Batista, para ficar em pé, que ele mandou lhe apresentar, viu essa aí. É a mãe de meus filhos e a avó dos meus netos. Minha única esposa. Deus abençoe. Irmão, Salmo 100. Sua Bíblia aberta ou na tua tela vai ter aí. Não sei porquê foi escolhido esse salmo, mas fiquei muito feliz por ele. Tenho feito estudos nos salmos. Uma série de estudos sobre os alicerces, ou os pilares da vida cristã nos salmos. E esse foi o primeiro estudo. Nós trabalhamos sobre a vida como fundamentada na palavra de Deus. Primeiro princípio, primeiro fundamento, primeira base para a vida cristã normal é a palavra de Deus. Meditação na palavra. Não é somente ler ou decorar, mas é meditar e fazer reflexão. Os salmos, a maioria de vocês deve saber, era o inário do povo judeu. A maioria desses salmos, todos eram cantados. Não lidos, mas eram cantados. Era o cantor cristão dos judeus. Entraram no templo, em Jerusalém, eles cantavam em adoração a Deus. Então, são 150 salmos, bem divididos, com histórias, com princípios, com base, para o crente. Inspirado por Deus, vários salmistas escreveram os salmos. Não foi só Davi, tem salmo de Davi, tem salmo de Moisés, tem salmo de Asaf, tem vários, tem os salmos da turma de Coré, ou Corá, como alguns dizem, então tem muitos salmistas. E assim a gente vai ver o salmo primeiro. Certo? Diz assim o salmo primeiro. Primeiro versículo diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Podia parar aqui na parada, porque a outra parte é do outro lado que a gente não quer. Aqui é a base da vida cristã. E é sabido de todos nós que nunca vivemos num tempo onde tantas pessoas se sentem frustradas e fracassadas. Nós vemos em um mundo, parece bonito, né, para os coaches, parece tudo para cima, parece sempre dando um upgrade para cima, todo mundo aí tentando dizer que está bem, escondendo os seus fracassos, escondendo os seus insucessos. Ou um mundo que vive de aparência. Aparentemente está tudo bem, né? Externamente está tudo bem. Domingo à noite está tudo bem. Bem vestidos, né? Vem para a igreja, canta, toca, ora, adora, né? Mas na segunda-feira, ou ao chegar em casa, e os próximos dias da semana. Então, o mundo que nós vivemos hoje tem carência de Deus e vocês sabem disso. Não há como esconder. O mundo que nós vivemos hoje precisa de base para a vida? Precisa. Ninguém também pode esconder isso. Se você vive numa bolha, na sua própria bolha, talvez você não veja isso. Você tem uma bolha pequena, onde todo mundo é muito animado, todo mundo é muito feliz.
né? Fim de semana na praia, final de semana num cafezinho, junto com os amigos, talvez é isso a sua vida. E seus familiares, da família como um todo. Se você tem uma família grande, você tem vários problemas na sua família. Né? Porque cada filho é um filho, cada filha é uma filha, e criar filhos, mais uma vez, no mundo de hoje, precisa ter base. Porque criar filho não é só dar de comer e comprar roupa e planejar o aniversário. É dar princípios para que ele viva bem a partir de você. É dizer a ele como ele deve andar. É ensinar, como diz lá no Velho Testamento, deitado, andando, sentado com ele, ensinar no caminho. Então você tem necessidade de saber qual é o futuro dos seus filhos a partir da sua base. Então, nosso mundo é assim, a sociedade firmou valores ou desvalores que são desprezíveis, ensinando que sucesso é comprar tudo o que deseja, nunca errar, experimentar toda a sorte de coisas que o mundo pode oferecer. Isso é a nossa sociedade. Ter sucesso é isso para eles. Né? Valores invertidos. Certo? Salomão desmente isso. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: eu experimentei de tudo. Né? Mulheres, dinheiro, fama, tudo o que eu precisava, eu tinha dinheiro, eu consegui. Mas ele termina sempre dizendo que tudo era vaidade. Correr atrás do vento. E quem corre atrás do vento não pega nada, né? Não tem nada sério, o vento leva tudo. Bota isso na sua cabeça. E o último versículo ele diz, o resumo de tudo é: teme a Deus, guarda a sua palavra, porque Deus há de trazer juízo sobre toda a terra, justos e injustos. E Salomão, depois de escrever tudo sobre a vida do ponto de vista de hoje, ponto da filosofia hoje. E essa filosofia de hoje não é muito nova, não. Os princípios dessa filosofia desgastante vêm lá de Eclesiastes. O homem mais sábio do mundo, ele disse: tudo é vaidade. Muito estudar é enfado da carne, diz ele. Ele diz ao jovem, né? Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada a tua alma, mas lembra-se de uma coisa: Deus vai te pedir conta. Então ele pontua várias áreas da nossa vida. E nós, que temos a palavra de Deus, irmão, nós sabemos que o mundo de hoje não está aí por acaso. Tá certo? Isso tem feito muitas pessoas que deveriam agradecer a Deus pela vida que Deus deu a eles e sentirem derrotados, porque parece que ser crente não tem sucesso na vida. Por que isso? Qual é a culpa disso? Tem crentes médicos, pós-graduados em medicina, muito dinheiro, mas não é feliz. Né? Tem engenheiros top no meio dos crentes. Podia dar exemplo de felicidade para os engenheiros não crentes. Tem uns advogados excelentes no meio da igreja. Mas esses advogados não fazem a diferença entre os advogados não crentes. Quando se junta é tudo a mesma coisa. O assunto é dinheiro. Então nós vemos um mundo onde fomos deixados aqui para fazer a diferença e não estamos fazendo. No salmo que nós vamos trabalhar hoje, Deus mostrou duas bases da vida, por dois caminhos, dois destinos, duas escolhas. Né? Primeiro, nós vamos falar, é que ele diz, que fala de um homem bem-aventurado, ou um homem feliz. Bem-aventurado é o homem, ou a pessoa, generalizando, é a pessoa
Bem-aventurado é aquele ou aquela, né, que teme ao Senhor. Essa é a base. Às vezes nós corremos atrás da felicidade em coisas, em sucessos, em projetos, né? Mas não somos felizes quando alcançamos. E alguém foi lá fazendo uma análise da educação. Antigamente você fazia primário, primeiro ano, segundo ano. Do primário, você fazia um negócio para o segundo grau. O que era aquele negócio para o segundo grau? Fazia um teste, um ginásio, né? Eu fazia o ginásio. Depois do ginásio, fazia um para o científico, um exame de admissão para o científico. Aí você terminava o científico, o segundo grau, não sei como é que diz hoje. Aí depois ia eu entrar na faculdade. Você terminou a faculdade, aí você não é nada, porque você tem que fazer uma. Bora, me ajude. Uma pós-graduação, uma especialização. E se parar só com uma especialização, e você for concorrer a um concurso, você pode tirar 10, mas quem vai ganhar a sua vaga? Quem tem mais título. Quem tem mais títulos. Se tiver mais títulos, você ganhou a vaga. Então, parece que não termina a felicidade ou realização, não vem em estudar, em ser um profissional graduado hoje, ou ter uma pós-graduação. Parece que não é isso. Porque o mundo nos promove a cada vez buscar mais conhecimento, buscar mais sei o quê, buscar mais entendimento, buscar mais maneira de ganhar dinheiro para ser feliz. E o Satanás colocou isso de maneira bem clara, né? Quando ele tenta Jesus, lá no monte, a última tentação foi ele dizer assim: tudo isso eu te darei. Primeiro foi o pão, multiplica, transforma a pedra em pão, depois foi pula de lá. E agora, tudo isso, mostrando o mundo, tudo isso eu te darei, se o Senhor Jesus me prostrar e me adorar. Tudo isso. Satanás conhece o mundo? Ele conhece mais do que nós. Ele é mais velho do que todos nós juntos. Ele foi criado em perfeição, né? Ele foi criado sem pecado. Então ele morava com os outros anjos, morava no céu, diante de Deus, e era o anjo, era o cara lá em cima. O Hernando Dias Lopes, ele disse que Satanás, três teses de Satanás em relação a Jó. Eu chego já no nosso texto. Ele disse que, primeira tese, ninguém ama mais a Deus do que riquezas. E foi a primeira coisa que Deus, aliás, foi uma das coisas que Satanás tentou. Ele disse, aí chegou para Deus e disse assim: Deus diz, viste o meu servo Jó? Ele disse, o Senhor deu a ele muito dinheiro. O Senhor deu riquezas a ele. Tira as riquezas dele, para ver se ele não blasfema contra ti. E foi Deus disse, vai lá e tira a riqueza dele. Ela não toca na vida dele. Satanás foi. E Jó venceu, não pecou contra Deus, tirou tudo a riqueza dele. E Satanás volta à presença de Deus, e Deus disse, aí ele disse, mas ele tem uma família bonita. O Senhor deu a ele uma família linda. Outro valor que é supervalorizado hoje, infelizmente, de maneira muito errada. E Deus disse, vai, toca, e perdeu os filhos tudo de uma vez, para a gente resumir. Na terceira vez, Satanás ainda foi, que era que tinha de importante na vida de Jó? Saúde. Dinheiro, família e saúde. São valores defendidos na sociedade de hoje. E Jesus entra em ação quando ele diz, se você ama mais o pai, mais a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. E a maioria da sociedade de hoje tem família acima
de Deus, acima das verdades bíblicas. E aí está perdido tudo. Tem um emprego rentável acima das verdades bíblicas. A saúde é tudo, que ela diz. Minha saúde é tudo. Até o personagem chicanês dizia, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Então, nós vivemos hoje numa sociedade sem Deus. A igreja, os crentes, para fazer diferença sobre isso, ele precisa ter base. E a primeira coisa, a Bíblia diz aqui, não quero prolongar muito, mas eu quero adiantar, a primeira coisa, feliz é o homem, isso é bacana, né? Primeiro você tem que deixar. Tem 3 coisas que você tem que deixar aqui. 3 coisas. Primeiro, você não pode andar no conselho dos ímpios. Os crentes não podem andar no conselho, nos ensinamentos, nas filosofias, na cultura dos ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo ou de acordo ou conforme o conselho dos ímpios. E aí você já sabe o que estou falando. Os ímpios são o mundo. Seu pai, que não é crente, é ímpio. Tem conselho de seu pai que você, como crente, vai ter que dizer, não, aquele que não aborrecer, diz comigo, aquele que não aborrecer pai e mãe, por causa de mim, não pode ser meu discípulo. E Pedro tocou nesse assunto. Pedro disse que o comportamento fútil que nossos pais nos legaram. O procedimento fútil. Seu pai era um cachaceiro, não estou zombando dele. Seu pai era um adúltero. Seu pai era não sei o quê. Seu pai batia em sua mãe. Seu pai fazia tudo isso. O que você vai seguir do seu pai em matéria de casamento? Qual é o exemplo que seu pai deixou? Casamento, de pai, de esposo, de homem, de cidadão, que não confronte com a Bíblia. Seu professor é ímpio, se é descrente. Seu psicólogo, estou contra nenhum deles, só mostrando que são ímpios, se não são crentes. O que é que um psicólogo descrente vai dizer para uma mulher que o marido bateu nela? Diz para mim, você já está sorrindo, você já sabe. O que é que ela vai dizer? Deixa esse cara, rapaz. Vai ser feliz. Você é bonita, vai andar, dá um giro por aí, larga esse cara, chuta. Obrigado, doutora, obrigado. Vou fazer isso. Chega em casa, não faz, porque não tem como ir, não tem para onde ir. Aí vai ficar na dúvida entre a palavra da psicóloga, a realidade que vai viver. Então, a primeira coisa para a base bíblica da sua vida cristã, para ter uma vida cristã frutífera, feliz, é não andar segundo o conselho dos ímpios. Descrente, expert, tem muito. Descrente, super inteligente, tem muito. O mundo está cheio de Elon Musk, em várias áreas. Certo? Segunda coisa que você tem que deixar para ter uma base sólida na sua vida cristã, não permanecer no caminho dos pecadores. Não se assenta. Não se detém, não para. O caminho dos pecadores é nessa mesma linha. Primeiro você começa a ouvir o conselho, tá bom. Depois você começa a sentar com ele. Ou andar com ele. Compartilhar com ele.
pecadores são aqueles que não são crentes. Aí você já está bem com eles. Meu amigo, vamos ali, vamos pescar juntos. Você já viu crente casado, saindo na sexta-feira para pescar com 4, 5 descrentes. Deixou a mulher em casa, deixou o filho em casa, vai passar a semana toda, 3 dias da semana pescando. O que é que sai numa roda de conversa de pescadores, de noite, 3 noites? Não fala alto, não. Quem é pescador aqui, fica calado. Ei, você vai deixar sua esposa, seus filhos. Se tiver conferência na igreja, mas eu vou também, porque 4 amigos meus me chamaram para a gente pescar. De graça não. O que é que você vai ouvir durante 3 dias com 4 pessoas descrentes, ímpias, pecadoras, enquanto pesca, pegando ou não pegando peixe? O que é que você faz? Só uma ilustração. Tem outros lugares que você vai com seus amigos não crentes. Tá? Segunda coisa, você não pode se deter, parar com os pecadores. Para ouvir, desfrutar, dar risada. Aí vem as piadas que você nem tem que ouvir nem compartilhar. Falando sobre a base da vida cristã. Essa base é de palha. Isso aqui se fura. Se construir a casa em cima disso aí, você está perdido, né? E a terceira e última coisa é escarnecedores. Assentar. Escarnecedor não é necessariamente descrente. Deixa eu adiantar uma coisa para você. Escarnecedor é aquele que conhece a verdade, certo? E zomba. E tem muitos desses que já passaram pela igreja, conhecem a igreja e dizem, quais saudades? Pai, você era crente? Eu fui crente, eu fui diácono, fui líder de mocidade, eu fui não sei o quê, eu toquei, eu cantei, papapá, papapá. Eu conheço a igreja, eu sei o que é isso, mas não volta. Aí começa a escarnecer do que já foi, começa a mentir. Começa a dizer que na igreja tem isso, começa a falar dos outros, começa a falar do pregador, começa a falar do pastor, você começa a escarnecer o evangelho. A roda dos escarnecedores é para desgraçar a vida de qualquer crente. Não sei sua base. Não sei o que você já viveu antes de ser crente. Eu me converti com 10 anos, não experimentei esse mundo, até porque eu vivia lá numa tribo, lá em Carnaubais, Carnaubais nem existia no mapa naquele tempo, né? A gente vivia lá da caça, da pesca, só a minha família foi ensinada a não ficar com filho de ninguém, a não se juntar, era aquele grupo de índios, daquela a tribo ali, só a nossa tribo. Então, eu não experimentei as delícias do mundo, como jovem, como você talvez experimentou. Nunca bebi nada, nunca fumei nada, né? Nunca. Mas muita gente se converteu já depois de experimentar o mundão. Levanta a mão. Você já estava no mundão quando se converteu. Oh, beleza, salvo mesmo. Isso aí foram salvo mesmo. Olha, mas é muita gente. Muita gente. Por isso, quando eu estou falando isso, eu vejo você com um sorriso assim, porque você sabe que viveu isso. O mundo é destruidor. Esses princípios é lama. Não dá sustentação. Olha Mateus 7. Dos fundamentos. Né? Um construiu sobre a rocha, outro construiu sobre a areia. E na areia, vendo a água, areia e água não se dão, não. Desmancha logo. A Bíblia tem muita coisa para nos dizer. Os ímpios, primeiro, pecadores, e aí você tem escarnecedor, é um progresso. Ímpio, você está com os ímpios, aqueles que se afastam de Deus, você está com os pecadores, aqueles que violam abertamente os mandamentos de Deus, e você está com o escarnecedor, aqueles que rejeitam abertamente a verdade. Esses estão dando base para muita gente, viu? Estão dando base para seu filho na universidade. Porque hoje que está todo mundo com mandar o seu filho para o ITB,
TEPNIFRN. Como é o nome desse negócio aqui que está. Hein? IF. Hein? Infernil. Todo mundo, pastor, meu filho vai. Não sei. Veja se tem outro lugar melhor, porque pelo que diz, eu nunca fui lá, mas pelo que diz, sai lá. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que abrir os olhos. Se você tem fundamento bíblico, tem base bíblica, você tem que ter o olho aberto também no que o mundo está propondo para a gente. E eu tenho que ter autoridade de dizer, não, meu filho não vai para ali, não. Uma agência de emprego aqui chamada, né, ali, né? Meu nome, aquela criança ali, que é agência de emprego? Só no... Ah, sim. Ah, se fosse. Ai, sim. Mas é. Babilônia. A gente tem tido alguns jovens que eram maravilhosos, né, na igreja. Desde criança, filho. Mas foram para a IC. E precisar de emprego, sim, precisar de emprego. Estou dizendo que é um emprego ruim, não. Estou dizendo que o ambiente, especialmente aquela turma de 10 até de manhã, os que saem de 10, cuidado. Se você tem base para aconselhar alguém, tem fundamento bíblico, você tem que dizer aí, não. Vamos orar por outra coisa. Vamos confiar em Deus. Vamos viver melhor a palavra de Deus. Tem uma história que ela diz, você está preparando seu filho para ser um médico. Mas está preparando ele para agradar a Deus? Está preparando ele para servir a Deus? Você está preparando seu filho para ser um engenheiro, um astronauta, mas está preparando seu filho para viver nesse mundo? Essas são nossas perguntas básicas, irmãos, sobre a base da vida. O que é que eu estou passando para os meus filhos? Nossa introdução é isso. Então, aí é o caminho, é a base, é o fundamento, é o alicerce que eu nem você devemos querer para os nossos filhos. As 3 coisas, porque a Bíblia diz, não faça, não faça, não faça. Sinal de alerta. O sinal está no vermelho, não passe, não ultrapasse. Tá? Então, pastor, qual deve ser a base? Então, primeiro, a base do crente, ele está aí no versículo, ele é como uma árvore, estou no versículo 3, vamos lá para a gente ir bem rápido aqui, versículo 3, ele diz assim, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Plantado significa que tem raiz aí, ele está fundamentado. Uma planta, ela cresce a partir das suas raízes. E a Bíblia diz que o homem que guarda a palavra, que medita na palavra de noite, que o homem que persevera no Evangelho, ele é como uma árvore. Você tem lembrança disso? Que é uma árvore bem aguada. Como é uma árvore frondosa, bonita, cheia de flores, cheia de folhas, cheia de fruto. Dá prazer ou não dá? Claro que dá. Então, o homem que tem princípios, que tem fundamentos, que tem base de vida, que tem firmeza no que crê, é como uma árvore. Ele não ficou só dizer que é uma árvore plantada junto ao ribeiro da Gris, que no devido tempo, olha o versículo, que no devido tempo dá fruto. Árvore bem aguada, bem adubada, bem tratada, alicerçada, raízes profundas, ela dá fruto, porque toda árvore é plantada para dar fruto. Né? Ela vai dar fruto, se for aguada, se for bem tratada. E o crente, a Bíblia diz que nós somos plantados na casa de Deus. Já viu isso? O crente é plantado na casa do Senhor. O salmista disse, uma coisa
pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar plantado, permanecer na casa de Deus. Quero isso. Salmo 84, o salmista diz, o pardal, bora. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, e eu encontrei teus altares. Mas vale um dia no centro do teu querer, do que 1000 dias. Na porta da tua casa, ele diz, o salmista diz, mas vale um dia na tua casa do que 1000 lá fora. Então você precisa ter fundamentos. Saber responder porque eu sou crente. E analisar que frutos eu estou dando. Que exemplo eu estou dando. O que é que eu estou passando para os meus filhos, para os meus netos? O que é que eu estou vivendo? O que é que meus vizinhos acham de mim como crente? Da minha família como crente? O que é que meus professores... Eu fui estudante de serviço social. Né? Terminei o curso. Aí um dia me inventaram me botar como vice-presidente daquele grêmio, daquele grupo lá. Né? Legal, se eu aceito, sim. Aí no dia da posse, as meninas, só eu de homem na classe, para ter um negócio assim, só eu de homem, né? 45 mulheres e eu homem. Um dia na minha classe chegaram 2 que vieram de Natal para terminar o curso. Aí eu disse, bom dia, eu disse, eu continuo só. Aí as meninas disseram, pastor, eu continuo só, porque aí é só imitação, não tem nada. Aí na posse elas arrumaram tudo e botaram na mesa lá, cerveja, não sei o quê, enfim, bebidas. E uma radiola veio lá e botaram o Beto Barbosa. Minha posse, né? Sentado na mesa, por que você está rindo de mim? Aí chegou, pastor, o que é que o senhor sente? Eu sinto pena de vocês. Eu sinto pena de vocês. Tão inteligente. Né? Sinto falta de nada disso. Não precisa disso. Pode pular, pode dançar, eu não sinto nada. Eu estou tranquilo aqui. Por que eu vou me envolver, né, com bebida, com dança, se eu sou um crente no meio de descrente? Por que eu vou? Não, só tem nós aqui, só tem o senhor de crente aqui, ninguém vai dizer para ninguém. Não preciso disso. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quais são minhas bases cristãs. Eu sei que tenho que defender o Evangelho. Eu sei o que tenho que ser exemplo no mundo. Eu sei que eu tenho que ser sal nessa terra. Nessa terra que apodrece todo dia. O sal para conservar, para dar sabor. Eu sei que eu preciso disso. Eu sei que eu preciso ser luz nesse mundo de trevas. Aprendi isso bem cedo. Então, primeira coisa para nosso fundamento para sermos pessoas felizes e agradar a Deus e transformar o mundo é acreditar que nós somos árvore. Você nunca verá uma árvore se secar à beira de um rio. Nunca. Uma vez que suas raízes permanecem sempre hidratadas. Plantada à beira de um rio. Você nunca viu uma árvore secando na beira de um rio? Deus tem feito o mesmo para mim e para você. Plantados pelo Espírito Santo na casa de Deus, onde flui rios de graça e de virtude. Jamais você murchará na sua comunhão com Deus. Jamais. Você foi plantado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja. Então você nunca deve secar. Você nunca deve perder suas folhas. Você nunca vai deixar de dar fruto. Você também, diz o texto, você também dará fruto no tempo certo.
através da palavra vivificada pelo Espírito Santo, você frutificará em todos os aspectos. Você amará mais, será mais humilde, cuidará mais dos outros, se importará mais com os outros. Você vai frutificar. Você já viu alguém que quando chega assim, as pessoas gostam de estar ao redor dela? Crente que é aquele velho. Eu conheci um senhor crente. Uma vez que eu ia ajudar na igreja de Macau durante muitos anos, tempo atrás. Eu ia toda uma vez por mês. Quando eu passava em Açu, tinha um senhor que a família dele morava lá, o senhor já de idade. Ele era aquele crente maravilhoso, um presbiteriano antigo, né? Aqui, a gente brincando com ele, disse, você é crente? Ele disse, sou. Eu disse, é meu irmão? Eu sou, o senhor é meu primo. Porque presbiteriano, a gente brincando com ele, presbiteriano é primo dos batistas, não é? A gente brincando com ele, ele disse, e os pentecostais? Eu disse, são agregados. Não tem nada a ver. Brincando com ele, disse, mas a gente conversava de Açu até Macau. Muito experiente, muito sábio. Aí, quando eu cheguei de Sydney, perto da igreja, ele disse, amanhã a gente vem aqui para conversar com o senhor. Eu disse, eu vou para lá. Eu é que preciso conversar com o senhor, preciso lhe ouvir. E lá a família toda ao redor dele, ele contando as histórias. Ei, passava o dia todo dia. Tinha sombra, tinha fruto, tinha folhas, tinha vigor, não tinha piada na conversa, não tinha esse negocinho de mimimi, era a Bíblia toda. Por quê, irmãos, gente? Uma árvore plantada, e a igreja de Deus, ela tem profundidade. Os crentes têm que ter profundidade, os crentes têm que amar a Deus, os crentes têm que amar uns aos outros, os crentes têm que viver. Então, o salmista diz aqui, que terá mais facilidade para, o crente terá mais facilidade para perdoar. O crente feliz, com base, ele tem muita facilidade de perdoar, mesmo aquela pessoa que recentemente feriu tanto. Para cada situação difícil, o Espírito Santo está ministrando no seu coração e haverá fruto. Tem coisas na vida do crente, irmão, na igreja, que ou você tem fundamento ou você vai embora logo. E a questão do perdão, agora olha para mim, todo mundo. Você tem facilidade em perdoar, não levanta a mão, por favor, para não constranger. Você tem facilidade de perdoar, começando com os da sua casa. Qual pai aqui que já disciplinou um filho, depois teve coragem de pedir perdão porque disciplinou de maneira errada? Tem alguém aqui? Não levanta a mão também, não. Você bateu em seu filho, ele feriu, ele ficou com raiva de você, e você depois descobriu que ele não tinha feito aquilo que você achava que ele tinha feito. Você chegou para ele, filho, me perdoa. Não, pai não erra, né? Erra sim, viu? Já perdoou sua esposa quando ela fez aquele arroz, aquele frango sem sal, aquele galeto sem sal para você comer? Porque você fez careta, porque galeto sem sal é o nó, viu? Ela esqueceu de botar sal, parece que tinha botado açúcar, né? Porque eu daquele jeito. Obrigado, querida, faça outro, né? Bem aí, eu lhe perdoo por isso aqui. Ou jogou no mato, esculhambou com ela. Você tem facilidade de perdoar? Não me responda. Mas se você está plantado na casa de Deus, se tem fundamento bíblico, você perdoa em 2 tempos. Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus diz, se você não perdoar os outros, você também não será perdoado. Você quer perdão? Quer paz com Deus? Perdoa o outro. Senão você não tem perdão de Deus. Você pensa que está bem, que eu não vou perdoar. Eu sou bem frouxo nisso. Qualquer pessoa, pastor, o senhor disse, me perdoe, irmão, ore por mim agora. Eu errei. Eu não vou nem discutir. Pastor, estou com muita raiva do senhor, disse, me perdoe. Não, mas deixa eu dizer, não quero nem saber, eu errei. Você está com raiva de mim, você errou, eu errei.
Então me perdoa, vamos resolver isso aqui em 2 tempos. Me perdoa, ora por mim para que eu não faça mais isso. Acabou. Eu não tenho que resistir. Mas é preciso ter fundamento bíblico. Crer na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Deixa eu avançar. As suas folhas não murcharão. Qual a utilidade das folhas numa árvore? Primeiramente, oferecer abrigo a quem precisa de uma sombra. Assim? Existe uma ideia fajuta sobre casamento. E os pais de antigamente diziam assim: meu filho, quando for casar, procura alguém que tenha. Entendeu isso, né? Procura alguém que tenha. E essa sombra significa o quê? Um bom caráter? Não. Essa sombra que o pai está pedindo significa o quê? Money. Tem uma herança, pelo menos. Aí tem outra frase bacana que ele diz assim: nascer pobre é o destino, mas ter uma sogra pobre é burrice. Você nasceu de pessoa pobre, cresceu pobre, e ainda vai casar com uma pessoa pobre, ele diz que é burrice. Gosta de ver ser pobre, né? Estou dizendo, não concordo com isso, mas são coisas. Para que servem as folhas de uma árvore? Sombra. E a Bíblia diz que aquele que está plantado na beira do rio nunca murcha as folhas. Nunca murcha. Isso é essa ilustração viva, irmãos, de coisas reais. Você conhece a árvore, conhece as folhas. Primeiramente, ela oferece abrigo. Você jamais ficará sem força para abrigar as pessoas em Cristo. Uma dificuldade que nós temos hoje na igreja é abraçar os novos convertidos, né? Ou os que chegam na igreja. Tem época que se converte bastante pessoas, gente chega na igreja, mas você daqui a 3 meses, alguém não cuidou, alguém não se importou, a pessoa vai se afastando. Se nós fôssemos tivesse mais folhas, se abrigasse mais, não tinha prédio que coubesse os crentes, viu, irmão? Pense nisso. Quantas pessoas já passaram por aqui? Por lá pela Igreja da Fé. Você viu no dia, fez a ficha de decisão, veio no primeiro dia discipulado, mas depois deixou de vir, ninguém foi mais atrás, até quem trouxe não se importou mais, então... As folhas aqui no texto, irmão, é abrigo, é frescor, né? Eu gosto disso aqui, tá certo? Elas também formam a aparência e a identidade da árvore. Se ela está verdinha, a árvore está boa, está tranquila, está saudável. Tem sombra, vai ajudar os outros. Jamais você perderá a sua identidade cristã, se você é um crente com esses fundamentos, essa base. De Salmo 1. Você vai ser um crente onde quer que você vá. Você não vai temer a faculdade. Eu tive meu professor de filosofia, era Padre Sartre. Bacana, né, o cara? Legal. Mas também eu tive um que era ateu. E ele dizia assim, direta: eu não sei porque eu nunca me realizo como professor nessa classe. Deve ser porque existe um ateu e um crente. E um pastor disse: não. Existe apenas um professor e um aluno aqui. Agora, dê a sua matéria e de Deus falo eu. Porque ele queria falar para a gente mal de Deus. Aí, não, mal da Bíblia. Espera aí. Dê a sua matéria que eu vou lhe respeitar. Vou até fazer uma prova conforme você está dando. Agora, de Deus, professor, você não fala, você não sabe de nada. Agora, quer ouvir de Deus? Não, esse assunto eu não quero tocar, então não fale. Por que você não se posiciona, amigo, irmão? Aí teve um tempão que passou muita gente, eu ia lá fazer o curso, já perto de terminar o curso, aí chegou e disse: pastor,
você aqui, eu disse, aqui eu não lhe conheço. No meio de dentro, as pessoas chegam assim, pastor, não é assim. Me respeite que eu vou lhe respeitar. Vou lhe tratar bem. Agora, fora da curva, fora dos meus princípios, eu não lhe conheço. Não vou lhe abraçar. Não vou. Se nós não formos confrontadores, irmão, do erro, nós não temos base para dizer, eu sou crente, eu amo a Deus. Entendeu? Nós não temos base. Nós não temos fortaleza para isso. Nós não vamos conduzir pessoas ao Evangelho. Nós vamos ser apenas mais um que diz ser crente, mas mais nada. E por fim, através das folhas, a árvore realiza o processo de fotossíntese, produzindo recursos para si mesma. O Espírito Santo está lhe ministrando que enquanto você permanecer separado do mundo e na palavra de Deus, sempre haverá alimento espiritual através de Cristo para você. Isso é o que ele está dizendo aí. As folhas produzem resultado para si, alimento para si. Né? Quando Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai, diz comigo, meu pai é o agricultor e todo ramo que estiver em mim não der fruto, não der fruto, não der fruto. A ênfase é intencional. Se não der fruto, esse versículo você sabe. Meu pai corta. E aquele que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A poda, ali cortar não é pé de salvação, não. É uma poda que ele faz. Tem hora que os galhos estão tão secos que estão prejudicando as folhas verdes. Você que estudou agronomia, você sabe disso que é a poda. Não é para acabar com a árvore. Ele limpa, aquele que dá fruto, ele limpa. Ele cuida. Estou falando de base da vida cristã no Salmo 1. E para concluir, aqui você tem uma bendita promessa e tudo o que ele faz, oh beleza, prosperará. Versículo 3. Tudo. Vou ler o 3 para a gente encerrar. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz. Me dê outra palavra para tudo, um derivado de tudo aí para mim, por favor. Você que é bom de dicionário, bom de português, me dá um derivado de tudo. Bora. Completo. Dá outra palavra para tudo, irmão. Não é metade, não é tudo. Dentro dessa base, dentro desse princípio, dentro da vida cristã, tudo que você fizer, guiado pelo Espírito Santo, conforme a palavra de Deus, vivendo a fé em Cristo Jesus, vai prosperar. Sua família vai prosperar se você é pai e mãe dedicado a esses princípios. Seu casamento vai prosperar. Tudo. Agora, é preciso não dizer apenas eu creio no que a Bíblia diz, mas é viver. É preciso não só saber que está na palavra de Deus, mas passar. Que promessa bendita. Você já viveu tanta frustração ao ver a obra de suas mãos não prosperar? Você tem frustração porque nada prosperou na sua vida?
Tem gente que começa um curso na faculdade X, no segundo ano, não gosta. Muda de outro curso, para outro curso. Também não gosta. Tem gente que começa 3, 4 para poder terminar um curso na faculdade, porque não gosta. E tem gente que não prospera. Agora, o mundão tem sua maneira de prosperar. Estou falando aqui da maneira real. A fé. Se eu declaro fé em nome do Senhor Jesus Cristo, que a minha vida vai ser abençoada, porque eu vou viver isso. Vai ser feliz. Siga o conselho da palavra de Deus. Não ande com os ímpios, não siga o conselho dos ímpios, não ande com os pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Esse é o princípio, essa é a base, é o fundamento. Que Deus possa nos abençoar e que a sua palavra ache lugar no teu coração. Que possamos abençoar muitas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que a Tua palavra nunca mudou e nunca vai mudar. Eu sei que Tu nos salvaste e nos deixaste nesse mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Eu sei que o Senhor quer que nós prosperemos, que nós sejamos como essa árvore plantada junto a correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Eu sei que o Senhor quer isso. E o Senhor nos tem abençoado com toda a sorte de bênção para assim vivermos. Ó Pai, olha para nós. Olha para a Tua igreja, para os crentes nesse mundo. Que nós possamos, a partir do que já aprendemos na Tua palavra, pelo tempo de crente que nós temos, fazermos a diferença. Nos ajuda a não seguir conselhos de ímpios. Nos dá força para não nos deter no caminho dos pecadores. E não nos assentar na roda dos escarnecedores. Se assim fizermos, ó Pai, o nosso fim é o que está a partir do versículo 4. Os ímpios não são assim. São como palha que o vento dispersa. Senhor, nós não queremos uma vida de palha que o vento leva. Nós não queremos ser palha. Nós queremos ser árvore verde, frutífera, enraizada. Que esses fundamentos, essa base, seja o nosso desafio, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos assim. Amém? Que Deus nos abençoe e obrigado pela oportunidade.